Cenário e sistema. O que são e qual a importância deles para o RPG? Já fazia um tempo que eu não gravava, então o vídeo hoje vai ser um pouquinho mais rápido. Hoje eu vou apenas dar uma pincelada sobre o que é um cenário, o que é um sistema, para que eles importam tanto no RPG e o que a gente pode fazer com isso. O cenário é tudo aquilo que envolve como a história vai ser contada, o local onde ela se passa, se tem magia, se não tem, como funcionam as relações políticas do local, a geografia do lugar, enfim, tudo aquilo que fica de pano de fundo para ajudar a contar a história. Por isso, cenário. Alguns exemplos de cenários são Harry Potter, Senhor dos Anéis, dois exemplos que eu já trouxe por aqui, Matrix, Tormenta, meu preferido. Um cenário normalmente pode ser definido em um livro, um filme, um jogo, qualquer tipo de forma de contar uma história. É ele que vai guiar o ambiente onde os jogadores estão e o que vai acontecer nessa história e como ela vai ser contada. No exemplo que eu já citei de Harry Potter, nós temos os livros, os filmes, tudo isso enriquece a história que vai ser contada, nos dá detalhes de como as coisas acontecem. A gente sabe que um bruxo, para poder lançar os seus feitiços, precisa ter a sua varinha. Quanto melhor a varinha, melhor o feitiço. Faz parte do cenário isso, faz parte das definições e das regras de como o mundo funciona. Mas perceba, você precisa ter visto os filmes ou lido os livros para entender aquele mundo, entender aquele universo. O mesmo acontece com outros cenários de RPG. Nós temos aqui o exemplo de Inimigo do Mundo, que define como o cenário de Tormenta funciona. Ele foi o primeiro livro escrito e que define como que a Tormenta surgiu naquele mundo, como que aquele mundo é da forma que é e por que ele está daquele jeito. Não vou dar spoiler, podem ler porque recomendo. Já o sistema, por outro lado, é o que define quais são as regras daquele jogo. E perceba, daquele jogo, não daquele mundo. É no sistema onde fica definido quais os dados que serão utilizados, como é a construção de uma ficha, o que um personagem pode ou não fazer, quais são os limites de poder que existem naquele mundo, enfim. Lembre-se, o RPG é um jogo, e como jogo, precisa-se ter a possibilidade de vitória ou de derrota. No caso do RPG, de sucesso ou de falha, e é o sistema que define isso. Existe a distinção, como a gente pode ver aqui, de o que é cenário e o que é sistema e justamente o porquê que isso vem separado. Porque a gente pode adaptar cenários para sistemas diferentes e sistemas diferentes para cenários diferentes. De novo, citando alguns exemplos, a gente tem alguns sistemas conhecidos, como Dungeons & Dragons, 3DT brasileiro, Tormenta 20, que é o que a gente mais joga aqui no canal. Tem o GURPS, que eu ainda não sei por que eu tenho isso. Enfim, qualquer conjunto de regras é considerado um sistema. E a gente pode pegar qualquer sistema e adaptar para qualquer cenário. Eu posso muito bem pegar o GURPS que eu mencionei agora e adaptar para Harry Potter, por exemplo. Vou criar um conjunto de regras para aquilo, vou usar as regras que o GURPS já define e o jogo vai funcionar da forma que for definida. Esse é o conceito de adaptação, é quando a gente muda um sistema para encaixar em um cenário, para que a coisa funcione. Aqui normalmente entra um problema de balanceamento, porque muitas vezes a gente tem que criar regras que não existem específicas para aquele mundo. Há casos de sistemas que não lidam com magia, e quando a gente vai jogar Harry Potter ou Senhor dos Anéis, que são dois mundos naturalmente mágicos, a gente precisa ter mecânicas para isso e formas de regrar isso para os jogadores, para que tenha algum sentido. E aí que entra essa adaptação. O problema é o balanceamento, porque a gente precisa criar essa regra, e se a regra ficar desbalanceada, ou seja, fica muito forte ou muito fraco, em termos de jogo, em termos de mecânicas, perde a graça. Então o trabalho de game designers é justamente esse, é manter a coisa balanceada e funcionando, fazer com que todos os elementos das regras se encaixem. É muito comum hoje em dia, talvez por uma questão de mercado, que se venda um livro com o sistema e cenário juntos. Ou seja, naquele mesmo livro ele vai te entregar o conjunto de regras que torna aquele jogo jogável e o conjunto de definições de como funciona aquele mundo. É o caso do Tormenta 20 que a gente tanto menciona aqui. Ele entrega em um livro só as regras para se jogar o jogo e como funciona aquele mundo, a linha histórica de o que aconteceu, quem são as figuras importantes, quais os reinos daquele local, como funciona a magia, ou seja, como contar aquela história. Eu sou da opinião de que esse é o melhor formato, justamente por ser mais rápido, por tu não precisar adaptar coisas e criar coisas, ele já te entrega um grupo pronto, simples, que funciona e já está balanceado para aquilo. Embora muita gente ache não divertido dessa forma, não criativo, e eu concordo. Dessa forma, a gente foca muito mais na história que quer ser contada do que no mundo que está sendo contada aquela história. Há mundos excelentes criados por pessoas que gostam de criar mundos. Inclusive, há canais focados exatamente nisso aqui no YouTube, em world building, que se chama. Que é a galera que cria o mundo, que esculpe o mundo pela sua bela imaginação. Há também uma enxurrada de sistemas sendo criados a todo momento.
Todo dia tem um financiamento coletivo novo para um novo RPG que vai ser lançado com um novo sistema e regras novas e assim por diante. Isso não é problema, muito pelo contrário, isso ajuda a manter o RPG aquecido, as coisas funcionando, e nisso todo mundo se ajuda, porque há sistemas mais simples e há sistemas mais complexos. Sistemas simples algumas pessoas não gostam porque preferem a complexidade. Sistemas complexos algumas pessoas não gostam porque preferem a simplicidade. Então se houver uma infinidade de sistemas nesse degradê, todo mundo acaba saindo feliz, porque em algum momento você vai achar um sistema que funciona legal para você. Então, para resumir, é isso. Um cenário é tudo aquilo que fica de pano de fundo para se contar a história. Um sistema são todas as regras que se usam para jogar aquele jogo. Uma adaptação é fazer a conexão entre esses dois, quando ela naturalmente não existe. Comenta aqui embaixo qual é o teu sistema e cenário favoritos, que assim a gente pode ver qual é o grande campeão daqui do canal. Bora rolar alguns dados? Até mais! Ok?